Aleluia. Aleluia. Você crê que Ele vive? Você crê que Ele está em nosso meio? Então adore o Senhor. Irmãos, como nós temos dito, que as nossas reuniões não seja só um ajuntamento sem entendimento, mas que você possa entender que hoje a razão de você estar aqui é que Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele deu a você o direito de viver a vida nele. E por isso há esperança de um amanhã. Por isso que os temores se foi e hoje você tem a certeza de que você triunfa com o Senhor. Aleluia. Então comece a salmodiar ao Senhor, comece a dizer: Pai, o Senhor é a razão de eu estar aqui nesta noite. Senhor, o Senhor é a esperança de um amanhã. Deus, os temores que sobrevêm, Pai, não mais domina a minha vida. Senhor, há esperança em Ti, Pai. Oh, e nesta noite eu estou aqui para glorificar, exaltar o Teu nome. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, você vive em mim, e a razão de eu estar aqui nesta noite. Oh, Pai, aleluia. A sua vida, irmão, não pertence mais a você, pertence ao Senhor. Oh, e Ele quer dar a você uma nova vida nele. Aleluia, aleluia. Irmão, você não teme mais a morte, porque você já morreu em Cristo. Você ressuscitou nele. Aleluia. As tuas transgressões, os seus pecados, o que separava você do seu Criador, foi cravado na cruz. E hoje você ressurgiu nele. Aleluia. Cante. Ter essa consciência é segurança para a tua vida. Amém. É segurança para a tua vida. Deus é bom. Aleluia. Queridos, debaixo dessa graça, debaixo dessa unção, eu quero compartilhar algo com você. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo de número 16. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Como eu falei aqui hoje à tarde, nós criamos alguns hábitos e que às vezes se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Irmãos, reverenciar a palavra do Senhor, tanto faz você estar em pé ou você estar sentado. O que faz a diferença é como você vive a palavra. Amém? Então você pode ler em pé, pode ler sentado. Amém? Mas o mais importante é como você vive a palavra.
aí sim você vai reverenciar ela. Amém? Juízes, capítulo de número 16, a partir do versículo 23. Aleluia. Hoje é um dia em que nós celebramos a ceia do Senhor, onde nós nos assentamos à mesa para partilhar do corpo e do sangue do Senhor. Eu quero que Deus me dê graça para compartilhar aquilo que Ele colocou no meu coração. Diz assim, Senhor: então os chefes filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se regozijar, pois diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhante, o povo, vendo, louvava ao seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se o seu coração, disseram: mandai vir Sansão para que brinque diante de nós. Mandaram, pois, vir do cárcere Sansão, que brincava diante deles. Fizeram-no estar em pé entre duas colunas. Disse Sansão ao moço que lhe segurava a mão: deixe-me apalpar as colunas em que sustentem a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os chefes dos filisteus, e sobre o telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, lembra-te de mim, fortalece-me agora só uma vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que sustinha a casa, arrimando-se numa com a mão direita e a outra com a mão esquerda, e bradando disse: morra eu com os filisteus. Inclinando-se com toda a sua força, e a casa caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que nela havia. Assim, foram mais os que matou com a sua morte do que os mataram com sua vida. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, Senhor, submetemos a ela e Te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite, Pai. Transforma, Senhor, a nossa maneira de ver, de pensar, e que saiamos daqui nesta noite, Senhor, renovados pela Tua palavra, fortalecidos pela Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa nos fazer entender, Deus, os Teus propósitos em nossas vidas. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Eu lhe peço. Amém. Amém. Amados, como a gente tem dito todas as vezes, nós somos desafiados todo o tempo pela palavra para nos alinhar, nos ajustar diante de um propósito que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. Quando nós olhamos o texto, nós vemos aqui a tipificação de Cristo na vida de Sansão. Um homem que nasceu com um propósito definido. Alguém que recebeu de Deus habilidades diferentes dos que antecederam ele. E esse homem, ele foi um homem bem diferente dos outros juízes que passaram por Israel. A similaridade em Cristo está desde o seu nascimento. O seu nascimento foi revelado por um anjo que veio até o seu pai. A sua mãe também era estéril, como Maria. E ali, Deus revelou que esse homem seria um homem diferente. Um homem que desde o ventre ele já foi designado com um propósito. E sobre ele havia uma promessa e algumas condições para que ele cumprisse o seu propósito. Mas o que me chama a atenção, diferente de Cristo,
é que Cristo foi até o fim no seu propósito. E Sansão desperdiçou o seu potencial. Desprezou aquilo que foi dado a ele. Eu confesso a vocês que esses últimos dias têm sido dias de bastante confronto, para mim em especial. Porque eu tive a oportunidade de reencontrar algumas pessoas que começaram uma caminhada ministerial juntamente comigo e que se perderam no seu propósito. Muitos, inclusive, estão vivendo fora do Evangelho. Pessoas que nasceram com potenciais enormes diante de Deus e simplesmente se perderam, simplesmente abandonaram e deixaram aquilo para qual Deus os chamou para ser. E nós vemos na vida deste homem, um homem que teve a oportunidade de cumprir o propósito que Deus havia chamado. Um cárcere, cego, servindo de palhaço e alegrando as multidões. Alguém que desprezou, desperdiçou todo o seu potencial. E nós podemos tirar algumas lições da vida deste homem. E o interessante é que quando eu estava lendo, relendo, Deus foi falando ao meu coração e trouxe algumas coisas que eu queria que você, se possível, anotasse. Sabe, irmãos, a gente fala aqui e ministramos os homens e dizemos que todo mundo tem um caráter, porque às vezes alguns dizem assim, esse é um mau caráter, ou um homem sem caráter. Não, todo mundo tem um caráter deformado ou um bom caráter. E quando a gente olha para a vida desse homem, nós vemos Sansão, um homem totalmente potencializado em Deus, mas com um caráter enganoso. Um homem que tinha um talento e que utilizou de forma inadequada, aonde se torna um talento inútil. Um homem que tinha habilidade, mas não tinha humildade. Isso se torna destrutivo. E quando nós percebemos na vida desse homem, com todo esse potencial, um homem que tinha um currículo invejável desde o seu nascimento, um homem especial, dedicado por Deus, separado por Deus, um homem que foi estabelecido o voto de Nazireu, onde representava a sua separação, um homem que foi diferente dos demais juízes, um homem que matou de uma só vez mais de 1000 filisteus com uma queixada, um homem fortalecido, um homem que era o referencial, que era a esperança de uma nação, de um povo. Esse era esse homem. Mas um homem que simplesmente desperdiçou todo o seu potencial. Um homem que recebeu uma herança em Deus, um homem que nasceu de uma família generosa, onde recebeu dos seus pais a orientação, desprezou a orientação dos pais. Um homem que se contaminou com as coisas que o mundo oferecia. Enfim, alguém separado por Deus, com propósito em Deus, cometeu alguns erros. E não tem como, irmão, não fazer um paralelo com as nossas vidas. Você foi chamado por Deus. Deus te chamou com um propósito. Deus deu a você habilidades e dons naturais que são seus, outros são desenvolvidos em Deus. Mas o que mais me deixa triste é ver o quanto nós estamos desperdiçando aquilo que Deus tem nos dado.
Hoje eu tenho um pastor amigo que está no campo missionário na África. E ele tinha um filho, irmãos. Ele tinha, porque infelizmente a escolha que ele fez o ceifou. Pensa no menino usado por Deus. Pastor Rodrigo era o nome dele. Acho que você lembra dele. Lembra? Esteve conosco lá. Usadíssimo por Deus, separado por Deus, ungido pelo Senhor. Um menino com uma carreira ministerial, estabelecido. Nós só olhávamos o futuro e dizíamos assim: o Rodrigo vai arrebentar. Orientado por Deus, pelos seus pais, separado, consagrado, ungido. Mas foi seduzido de uma tal forma ao ponto de desprezar, desconsiderar as orientações divinas dadas por Deus. Esse menino acabou, de uma certa forma, fazendo como Sansão fez. Desprezou a orientação dos pais, desprezou a orientação divina, brincou com o pecado, porque ele brincou com o pecado, se entregou pelas concupiscências da sua vontade e da sua carne, porque é assim que às vezes a gente faz, irmãos. A gente acha que podemos brincar com coisas que são tão sérias, e esquecemos que Deus nos confiou algo e que nós temos que ir até o fim. E esse menino acabou sendo influenciado por pessoas e começou de maneira muito paliativa deixar o seu propósito. Se influenciou com alguém aqui, esfriou aqui, deixou ali, até que um dia ele acabou sendo assassinado com mais 4 pessoas dentro de um veículo. Não fazia parte, mas se deixou ser influenciado. O pai se entristeceu, o coração fechou, e graças a Deus, Deus restaurou, e ele foi para o campo missionário. Hoje está lá na África, servindo ao Senhor. Mas um menino cheio de propósito, mas desconsiderou. E esse homem acabou cometendo alguns erros. Brincou com o pecado, privou de si mesmo das bênçãos que Deus deu. Aí o inimigo arma uma cilada, vai seduzindo, e ele foi se deixando levar. Aí havia algo que estava estabelecido para ele, porque ele era separado. Aí ele brincou com tudo isso e achou que em qualquer tempo ele poderia mudar a história. Aí a Bíblia disse que ele não poderia passar navalha sobre a sua cabeça, porque ele era nazireu. Ele não podia se dar ao vinho, à bebida forte. Ele não podia se alimentar de nada que fosse de morte morrida. Tinha que ser de morte matada. Mas não podia. Aí ele brincou. Aí disse que ele não poderia se aliançar com outras que não fosse da sua linhagem. Aí se interessou por uma filisteia. Aí se entregou às bebedices. Aí se alimentou de um leão que ele tinha matado, pegou o mel, né? E ali foi atentado. E cometeu uma sucessão de erros. E quando isso acontece, ele se vê simplesmente aprisionado, sem a presença e sem a graça. Tem um pastor amigo meu que diz assim: se você se deitar com a luxúria, certamente acordará dos braços do inimigo.
Então, quando nós não entendemos isso, irmãos, nós nos entregamos a essas concupiscências, a essas paixões, certamente nós vamos ser aprisionados e vamos sair daquilo que Deus estabeleceu como propósito para a nossa vida. Quantas pessoas chamadas por Deus, potencializadas por Deus, com habilidades sobrenaturais em Deus, desperdiçam tudo isso? E aí nós vemos que ele perdeu algumas coisas. A primeira coisa que ele perdeu foi o cabelo. Então os carecas não se preocupem, Sansão também perdeu o cabelo. A segunda coisa que ele perdeu foi a visão, perdeu os olhos. A terceira coisa que ele perdeu foi a sua liberdade. E aí entra dois pontos que são bastante interessantes. O que ele perdeu depois, que aí é o que eu entendo que é o mais crucial de todos, é a utilidade. Deixou de ser útil. Deixou de ser útil no propósito. E a quinta coisa que ele perdeu foi o seu testemunho. Perdeu o seu testemunho. E essa é a estratégia do inimigo. O cabelo, na verdade, tipifica a cobertura que você tinha. Você não tem mais. A Bíblia diz que ele, com todo o seu potencial em Deus, ele brincava com as coisas de Deus. Amarravam ele, ele ia e rompia, porque ele tinha a presença de Deus. Ele fez isso por várias vezes. Mas quando ele perdeu a cobertura de Deus e caiu no erro, ele não tinha mais força. É assim que o diabo faz. Você perde a cobertura, aí não tem mais força. Aí você não tem mais força. Não tem mais força para vir na igreja. Você já não tem mais força para agir em fé. Você tira a fé que você tem e dá lugar para a incredulidade. Você começa a agir com o seu entendimento. Você estabelece uma regra para servir ao Senhor, muda por completo, e aí você perde a visão. Você não consegue mais ter visão espiritual. Você não consegue mais ter a visão de Deus. Aí a cegueira vem. Você fica cético, fica cego. Irmão, eu não estou falando isso só porque eu estou transmitindo informação. Eu estou falando porque eu vivenciei isso. Eu fiquei cego uma vez. E a pastora falou assim: meu Deus, amor, que Deus te cure. Ela ficou tão espiritual e eu fiquei tão racional. Eu dizia para ela assim: sai do céu, vem para a terra. Porque você vai cegando, irmãos. Você vai fechando o seu entendimento. E aí o diabo vai e tira a sua liberdade em Deus. Porque você acha que você é livre quando você começa a dizer não para as coisas de Deus, mas na verdade você está sendo escravo do diabo, porque ele começa a dominar a tua vida e você não percebe. Ele vai te escravizando e te tirando da presença. E aí ele vai fazer o que com você? Vai tirar a utilidade, você deixa de ser útil no propósito. Você deixa de ser útil no propósito. E cadê o seu testemunho? Já era. Já era. Aí o inimigo começa a trabalhar e vai tirar você dessa comunhão, desse entendimento. Irmãos, eu queria que você refletisse um pouco. Sansão, ele venceu tantos inimigos, mas não conseguiu vencer a si próprio. Ele colocou fogo na seara dos filisteus, mas não conseguiu controlar o fogo da sua própria concupiscência. Sansão, ele matou um leão e condenou tantas as outras pessoas à morte, mas não foi capaz de mortificar a sua própria carne.
Irmãos, e o texto final traz algo tão profundo, que diz que Sansão, ele não foi lembrado pelo que fez, pelo que ele construiu. Ele foi lembrado pelo aquilo que ele não fez. Você foi chamado para fazer, mas é reconhecido por aquilo que não fez. Sabe, irmãos, o texto, ele traz algo definido no ministério desse homem, que a partir do versículo 28, põe para mim aí. Quando a consciência vem, esse homem faz uma oração. Versículo 28. Ele faz uma oração. Então Sansão, o que ele fez? Clamou e disse: Senhor meu Deus, peço-te que lembre-se de mim e fortaleça-me agora, mais uma só vez. Sabe quando a consciência vem e ele está vendo a oportunidade de fazer aquilo que Deus chamou para fazer, e ele está dizendo assim: Senhor, considera, eu errei, eu falhei no meu propósito, eu desapontei o Senhor, desapontei os meus pais, fui vergonha para uma nação, a esperança que as pessoas tinham em mim se foi, mas eu quero que o Senhor me dê uma única oportunidade de corrigir o meu erro. Irmão, o que é um clamor? O que é um clamor? É um ato desesperador de alguém que sabe que não tem condições ou força para fazer. É alguém que está desesperado pedindo ajuda para corrigir aquilo que ele deixou de fazer. Porque Deus nos chamou e chamou ele com um propósito de ser o libertador, o juiz sobre uma nação, a esperança de alguém. E tem pessoas que depositam em você a esperança, pessoas que estão esperando em você o referencial, o libertador, alguém que Deus depositou em você dons naturais que vão se aperfeiçoando com propósito, porque você nasceu com isso. Irmão, se você há de convir comigo que dá raiva de alguém que nasceu com dons especiais, né? Fala, meu Deus, eu sofro tanto para avançar um pouquinho, e as pessoas são tão hábeis, né? E você fica até com raiva às vezes. Mas é fato, porque você admira alguém que tem esse dom. Então você imagina uma nação que está sendo oprimida, que espera um libertador, alguém que era para ser, que foi separado para ser, consagrado para ser. Deus estabeleceu uma aliança, Deus disse: olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo, mas existem algumas ressalvas. Por isso, irmãos, não dá para aceitar pessoas que nasceram com um propósito e se desviam pela concupiscência da carne. Não dá para sentar na roda dos escarnecedores e desfrutar das mesmas coisas, sendo você separado. Sabe por quê, irmãos? Porque nós entendemos que o fim é esse.
Por mais que você despreze hoje, amanhã vão rir de você, vão ridicularizar você, porque você vai ser cego, você vai perder a cobertura, você vai perder a presença, você vai estar longe de Deus, você vai ser escravizado pelo pecado. O pecado vai te destruir, porque o diabo não está brincando, irmãos. Não está brincando. Porque a Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, o maligno não o toca. Mas quando você deixa a cobertura, irmãos, o diabo não tem tempo para brincar. Eu costumo dizer que é que nem aquele chiclete Plock. Ele é mais duro, né? Eu acho que só os novos não compram esse chiclete. Só a gente que era 3 por 50 centavos. É isso, né? O bicho é tão duro. Pode dizer, ó, só vai ficando macio no meio, mas tem mais sabor, tem mais doce. É assim que o diabo faz. Pega você, ó, e vai te mastigando até tirar todo o teu suco. Depois, quando você não tiver mais nada para dar, ele te joga fora. É assim que ele faz. Vai brincando. É isso que ele faz. E aí o inimigo vai e chama lá aquele crente bobo. E aí começa todo um ritual, uma celebração. Aí dizendo assim, olha, traz ali aquele crente que nós conseguimos enganar ele, tirar a graça dele, o poder dele. Vai ridicularizar. É assim que o diabo faz. Não tem mais a graça de Deus, mas você é a desgraça de Deus. Aí o diabo vai, aí chama lá, e aquele homem vê a oportunidade de redimir dos seus erros, da sua falha. Aí ele pede que Deus devolva a ele. Sabe, irmãos, o interessante é que ele é trazido para as colunas com os grilhões. Sabe o que é o grilhões, né? Grilhões é uma corrente que você levava os escravos amarrado nas mãos e nos pés, para que ele não pudesse escapar. Então você tem limitações, né? Você vê os escravos, eles eram levados assim. É assim que o diabo faz. E ele vem para naquele contexto. E naquele contexto, ele clama ao Senhor, pedindo para que Deus desse a ele a oportunidade mais uma vez. E sabe o que eu acho lindo, irmãos? Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de oportunidades. E a oração que ele fez não foi uma oração vingativa. Sabe, daquelas dos crentes que são sensíveis, achando que eles são assim com Deus e Deus vai entrar em juízo com ele para tudo. Ah, Senhor, olha os meus inimigos, Pai. A injustiça. Manda fogo, consome ela. Sabe aquela? Ah, Deus, olha o teu servo envergonhado. Honra-me na terra. Irmão, Deus não vai fazer nada disso. Deus só vai entender a sua oração quando a sua oração for uma ação restauradora para a sua vida. A oportunidade que você está tendo em Deus para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia. E ele perdeu a sua força por força do pecado, mas ele recuperou por força da oração. Quando você tem a consciência que você errou, e você clama ao Senhor, reconhecendo, você pode recuperar de novo aquilo que Deus confiou a você. Quando você reconhece que a tua força não é sua, ela é de Deus, ela vem de Deus, Deus vai dar a você a oportunidade de cumprir o seu propósito. Não orou por vingança, mas Deus deu a ele a oportunidade de terminar o seu ministério em honra. Em honra.
Abra comigo Isaías 48, 17. Aleluia. Isaías 48, 17 e 18. Aleluia. Diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que devas andar. Se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Põe o 19 também. Também a tua descendência seria como areia, e os que procedem das tuas entranhas como os teus grãos, e o seu nome nunca será cortado, nem destruído diante de mim. Aleluia. Irmãos, quando Deus Ele traz as orientações a nós, Ele traz também as suas promessas. Nós temos dito aqui que quando você considera aquilo que Deus tem falado, certamente Ele é o garantidor das suas promessas. Deus chamou esse homem com um propósito. Deus chamou esse homem, separou, escolheu, ungiu, consagrou para viver uma vida completamente separada, para ser um libertador. Por isso que não tem como separar a vida de Sansão com a vida de Cristo. Cristo nasceu com o mesmo propósito. O seu nascimento foi revelado pelos anjos. A sua mãe era estéril. Percorreu todos os caminhos semelhantes ao de Sansão. Se fez homem. Habitou entre nós. Mas a Bíblia diz que ele não pecou. Ele se entregou. E no versículo final do livro de Juízes, do capítulo, versículo 30, diz que Sansão matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Então não queira cumprir o seu propósito, irmãos, no final da sua vida. Cumpra o seu propósito no início da sua vida. Não seja marcado por aquilo que você deixou de fazer, mas por aquilo que você fez. E o ministério de Jesus, ele jamais se desviou daquilo que foi proposto. E a proposta era a remissão de todo o pecador, libertar da escravidão, como foi o propósito de Sansão. E você é parte, extensão do ministério de Cristo. Você é parte desse ministério. Você é parte desse propósito. Agora o problema é que como é que nós estamos com aquilo que Deus nos confiou? As habilidades, o dom, a graça, a capacidade em Deus para cumprir um propósito. Desperdiçando o seu dom, o seu talento, as suas habilidades, se entregando à concupiscência da sua carne, brincando com as coisas de Deus, esquecendo que você foi chamado com um propósito definido. Jesus foi até o fim.
deixou de cumprir aquilo que foi proposto a ele. E eu quero que você nessa noite reflita sobre isso, queridos. Eu costumo dizer que nesta noite é a oportunidade que nós temos de assentar à mesa do Senhor, de comer do corpo e beber do sangue, que é o símbolo da aliança que nós fizemos em Cristo, onde somos participantes desse propósito. E nós temos visto tantas pessoas precisando de você, e você está brincando com aquilo que Deus te deu. Sabe, irmãos, existem habilidades que você tem. Eu falei aqui sobre uma senhora analfabeta que queria evangelizar, mas não sabia ler. E qual foi a estratégia que ela tinha? Ela pegava a Bíblia e pedia para as pessoas lerem para ela. Leia para mim. Mas aonde? Abre aí, leia. Mas por que só ler? Não, mas eu leia aí. E a pessoa lia, e aí ela evangelizava, aproveitando o dom que Deus deu. Aí Deus deu a você habilidades e dons para cumprir o propósito, e você está desconsiderando pessoas com tanto potencial em Deus. Mas é melhor estar no meio dos filisteus. Aí o pai orienta: filho, você foi separado por Deus, você tem que casar com uma mulher de Deus, você tem que casar com um homem de Deus. Aí o que você está fazendo? Tudo menos o que Deus mandou fazer. E ainda mais ele fala para os pais, fala assim: pai, olha lá, eu vi, bonitona, quero tomar sua esposa. No capítulo 13, 14, fala: mas filho, não tem entre nós aqui uma mulher? Não, eu quero aquela lá. Desobediente aos pais, desobediente à direção. Nenhum preço sem pai. Você foi separado por Deus. Não pode se dar a bebida forte. O que tem? Uma cervejinha sem álcool. Não é mal para ninguém. Um vinho com 3 miligramas de álcool. Irmãos, Deus falou que não. Você é separado. Você é consagrado para Ele. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com aquilo que Deus confiou na tua mão. Se coloque de pé. Aleluia. 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 Queridos, nós vamos participar da ceia. E eu costumo dizer que a mesa do Senhor, além do sacrifício pascual apresentado por Jesus, ela representa a nova aliança que você fez nele. É um privilégio quando você participa da mesa. Nós não podemos participar de qualquer maneira. Nós temos que entender o propósito disso. Nós entendemos que para você participar da mesa, comer do pão, beber do sangue, você precisa entender o sacrifício.
Por isso que Paulo, quando ensinando a igreja, ele traz essas orientações. Você não fazer parte da mesa, irmãos, você está dizendo que você não tem parte da nova aliança. Por isso que Paulo diz que Jesus Cristo, na noite que foi traído, foi nesse momento crucial que ele nos ensinou o princípio dessa aliança. Ele não tirou o cálice nem o pão da mão de Judas, quem o traiu. Ele trouxe algumas orientações na ceia, dizendo que aquele ato era a consolidação da libertação, que o seu sacrifício não tinha mais peso. Ninguém poderia mais morrer de forma injusta, porque Jesus ia tomar sobre si e ele ia se entregar como o Cordeiro Pascual. Derramaria o seu sangue para a purificação de todo pecado. E aquele que entendesse essa aliança deveria valorizar ela. Então, quando você senta na mesa e come ela de forma indigna, como Paulo orientou, o que é de forma indigna? É não considerar. É viver uma vida de pecado, de uma prática pecaminosa, achando que não virá sobre você juízo, desconsiderando isso. Por isso que ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba. Ele não quer tirar de você, ele quer que você participe. Porque se você não participar, você está dizendo assim: eu não tenho parte dessa aliança. E como você não tem parte desta aliança, você pode acabar encarcerado, perdendo o seu cabelo, perdendo a sua visão, perdendo a sua liberdade, a sua utilidade e o seu testemunho. Amém? Então, da mesma forma que Paulo orientou, eu oriento você. Se você tiver a oportunidade, reflita, ore ao Senhor, se arrependa e depois coma e beba. Amém? Então nós vamos dar a você alguns minutos. Você pode orar ao Senhor enquanto eles vão adorando ao Senhor. Aleluia. Se puder olhar, ajoelhe. Se puder ficar sentado, sente. Coração
se formou, me chama pelo nome. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Nós te louvamos nesta noite, engrandecemos o teu nome. Obrigado, Pai, por esse privilégio de estarmos na tua casa, Senhor. Podemos sentar à tua mesa. Senhor, nós consagramos o pão e fala do teu corpo, o corpo transpassado, moído, furado e perfurado por nós, Pai, por todos os nossos pecados. Nós te louvamos nessa noite, Jesus Cristo, Senhor da glória. Oh, Pai querido e Pai amado, da mesma forma, Pai, lembramos, Pai, com esse suco, Pai, que representa, Pai, o seu sangue ali derramado, aonde o Senhor se esgotou, Pai, para ali em Jesus, Pai, poder ligar ao homem a Deus novamente, Pai, com o sacrifício perfeito, Pai. E hoje nós relembramos, Pai, esse momento memorável, Pai, e celebramos, Senhor, com a comunidade, com todos e com diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, eles vão servir a ceia. Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno, inseparável. O Criador que se vestiu da criação, Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno, inseparável. O Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo.
Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por morrer a nossa morte. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi até o fim, Pai. Obrigado porque o Senhor não desistiu do seu propósito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Porque nos momentos, Senhor, em que intercedemos, na sua oração, o Senhor disse que houve um desejo do cumprimento da promessa, e que esse tempo, Senhor, foi um tempo em que o Senhor estabeleceu de fato o propósito da remissão, da redenção, morrendo, Senhor, a nossa morte e nos dando, Senhor, a sua vida. E esse momento, Senhor, é um momento em que nós trazemos a memória. Trazemos, ó Deus, a lembrança, Pai, do juízo vindo sobre ti. Porque a tua palavra diz que o que separou o homem de ti foi o pecado. E o Senhor se fez pecado por nós, e levando sobre si toda a nossa condenação, Pai. Aleluia. Aleluia. E o Senhor estabeleceu, Senhor, essa aliança. E Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos preguei, que Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomando o pão, e havendo dado graças pelo que o Senhor confiou, tamanho desafio, o Senhor se destituiu de todo o seu reino, sendo Deus, jamais usurpou como tal, tomou a forma de servo e disse: Pai, muito obrigado, porque eu fui fiel ao propósito. Muito obrigado, Senhor, porque eu entendi, Senhor, que a única forma de religar o homem ao Senhor é por meio de uma vida santa, remida, transformada, e que sacrifício humano jamais poderia restituir isso. Mas o Senhor morreu a nossa morte, morreu em nosso lugar. E nós entendemos, Senhor, que a nossa fonte de alimento é o Senhor. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu, o verbo que se fez carne, é a nossa fonte de alimento, Pai. E nós só nos alimentamos de Ti. E Ele disse: este é o meu corpo, que é partido por vocês. E toda vez que fizeres, faça isso em memória de Ti. Então nós comemos o Teu corpo, Pai, nos alimentamos dele, em nome de Jesus. Podeis comer. Semelhantemente, depois de ter cerrado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da minha nova aliança, no meu sangue. Aleluia. É uma nova aliança, é novo. Não é pelas suas obras que você vai ser salvo, mas é pela misericórdia, é pelo sangue de Cristo que você está sendo aliançado. A morte não tem mais poder sobre a vida que Jesus entregou por meio da sua morte. Ele derramou o seu sangue em ti, Ele pagou o preço para que você fosse livre nele. O pecado não faz mais parte por aqueles que estão em Cristo. Essa é a nova aliança que o Senhor fez, garantindo a você o direito da vida eterna nele.
Aleluia, aleluia, aleluia. E é esta aliança, irmãos, que nos habilita a morar no céu. Aleluia, por força da tua vida. Aleluia. Jesus derramou o teu sangue, te marcou. Aleluia, te remiu e disse: você é meu, você é dele. Aleluia. O diabo não tem mais poder sobre a tua vida. Aleluia. O sangue derramado te marcou, te purificou. Aleluia. E você é dele, você pertence a ele. Aleluia. E por isso nós vamos morar no céu. Troque o cálice com o seu irmão. Nós vamos morar no céu. Aleluia. Nós vamos morar no céu, Ábel. Aleluia. Nós vamos morar no céu. Aleluia. Lucas, nós vamos morar no céu. Nós vamos morar no céu, gente. Aleluia. Aleluia. Nós vamos morar no céu. Aleluia. 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 Ei, Adilson. Ei. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos morar no céu. Amém. Aleluia. Aleluia. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Da nova aliança no meu sangue. Hoje você é marcado com o sangue dos cordeiros. O diabo não tem mais poder sobre a tua vida. A nova aliança te remiu do pecado e da escravidão e da morte. Aleluia. Aqueles que entenderam e que faz parte desta aliança. Oh Pai, oh Senhor, muito obrigado, Pai, porque somos marcados com teu sangue. A morte não faz mais parte daqueles que nasceram em ti. Oh Pai, fomos chamados para a eternidade. O pecado não nos separa mais do Senhor, porque fomos perdoados em ti. Oh, aleluia, aleluia. Oh, podeis beber em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Celebre a vida, celebre a vida, celebre a vida. Oh!
sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Aleluia! 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 Você é do Senhor, amém? Você é do Senhor. Glória a Deus. Não deixe, irmãos, você ser seduzido por aquilo que o diabo tem te proposto. Não perca a sua cobertura em Deus. Não perca a visão em Deus. Não perca a sua liberdade em Deus. Não perca a sua utilidade em Deus. E não perca o seu testemunho em Deus. Amém? Porque senão o diabo, ele vai rir de você. Amém? Irmãos, eu quero receber aqueles que querem caminhar conosco. Tem alguém? Hoje na ceia nós recebemos aqueles que têm nos namorado.